A seleção francesa está classificada para a próxima Copa do Mundo e foi numa noite histórica para Mbappé, tá? Antes de trazer aqui alguns números importantes do francês, vamos falar sobre a partida 4-0 para essa França sobre a Ucrânia aqui no Parque dos Príncipes. Mbappé marcou 2 gols, o primeiro gol de pênalti numa cavadinha, inclusive estava confiante e ainda deu uma assistência. Ekitike marcou o terceiro gol e também tivemos o gol de Olise. Na verdade, Ekitike, já entrando no segundo tempo, marcou o último gol da França. Desde a entrada dele, inclusive, a França melhorou bastante, tá? Foi uma França que sofreu muito no primeiro tempo, terminou em 0-0, foi para o intervalo em 0-0, faltando criatividade, faltando um jogo coletivo mais interessante, o próprio Mbappé sendo um pouco individualista neste primeiro tempo, e a França não foi bem, saiu de campo, foi para o intervalo com muitas críticas por conta da sua atuação, obviamente jogando em casa e precisando de uma vitória justamente para classificar para essa Copa do Mundo. A França tem sido um pouco questionada no sentido de poder entregar mais com a qualidade e o talento que tem, e o primeiro tempo foi assim, uma França que ficou devendo. No segundo tempo, no entanto, a gente teve uma França um pouco mais criativa, o Deschamps fez algumas mudanças interessantes, entrou o Ekitike, o Ryan Cherki, que não fez um bom primeiro tempo, na minha opinião, deu lugar a outros atacantes, e a gente teve uma França que no segundo tempo, especialmente acho que com a entrada do Ekitike, foi um pouco mais perigosa, colocou um pouco mais de criatividade. Vale lembrar que é uma França que ainda enfrenta o Azerbaijão, agora já está classificada, claro, mas ainda enfrenta o Azerbaijão na próxima rodada, antes de já passar para os amistosos, né, possíveis amistosos para a Copa do Mundo, em março já do ano que vem. Uma noite histórica para Mbappé, ele que precisa ser citado aqui como grande destaque da partida, chegou ao seu gol de número 400 na carreira, inclusive se tornou o jogador mais jovem a atingir essa marca no século XXI, ultrapassando ninguém menos que Lionel Messi, que tinha até então esse título, o Mbappé chegando a 400 gols na carreira e também se aproximando de Giroud, ele que tem 2 gols a menos do que o Giroud e, obviamente, empatando ou passando, se tornará o maior artilheiro da seleção francesa. Isso deve acontecer muito em breve e pode, inclusive, acontecer antes da Copa do Mundo e Mbappé chegar na Copa do Mundo como o maior artilheiro da seleção francesa. Então, uma noite histórica para o Mbappé, que vem fazendo uma grande temporada, já são 23 gols nessa temporada, obviamente juntando aí Real Madrid e também seleção francesa, e hoje sendo o líder dessa equipe, sendo o capitão, mas repito, uma França que no primeiro tempo ficou devendo e aí sim no segundo tempo teve um pouco mais de criatividade. Uma boa partida do Olise, uma boa partida do Ekitike quando entrou. O Mbappé no segundo tempo aí sim faz um jogo um pouco mais interessante. E uma França que ainda teve desfalques importantes, né? Vale lembrar, a França está jogando sem o Dembélé, lesionado, está jogando sem o Désiré Doué, que também está lesionado, tem tido muitos problemas com lesão, né? Enfim, alguns jogadores, obviamente, também do PSG que eu estou citando aqui. Então, é uma França que, na minha opinião, ainda tem um teto muito alto na Copa do Mundo, para poder competir, por exemplo, com outras seleções, e vou citar aqui para mim a Espanha, que neste momento é a melhor seleção do momento, na minha opinião. Acho que a França vai precisar subir um pouco as suas atuações nessas eliminatórias. A França tem agora, são 4 vitórias e um empate, né, na rodada passada. O último jogo foi um empate, jogou muito mal. As outras partidas, mesmo vencendo bem, no jogo de hoje, por exemplo, foi um 4-0, antes tinha vencido também o Azerbaijão por 3-0, mas não vem convencendo tanto coletivamente. O Deschamps tem sido bastante cobrado por colocar um pouco mais de coletivo nesta equipe francesa, que sim, tem grandes jogadores, tem jogadores muito talentosos individualmente. Eu acho que é uma França que talvez seja a melhor equipe em termos de elenco
desse momento, desse recorte atual, mas que falta um pouco de coletividade. Difícil, é verdade, falar sobre isso depois de um 4-0, mas repito, foi um segundo tempo bem diferente dessa França, com atuações individuais que melhoraram bastante. Quando o Olise volta, inclusive, um pouco mais para a posição dele, depois de algumas substituições do Deschamps, acho que isso melhora bastante. E vamos ver como é que essa França se comporta. Volta a jogar contra o Azerbaijão já classificado, aí vamos ver o que é que o Deschamps vai fazer, se vai girar o elenco, se vai fazer alguns testes para essa equipe, e aí a gente fica no aguardo também pela confirmação do amistoso entre França e Brasil em março, próxima data FIFA, já no ano que vem, em preparação para a Copa do Mundo, partida que deve acontecer nos Estados Unidos, por volta ali do dia 28, no finzinho de março. Então, também ficamos ansiosos por essa partida, porque é um belíssimo teste para a seleção brasileira, e acho que a França também pode subir bastante o seu nível para enfrentar seleções mais importantes, mais interessantes e mais fortes do que foi a Ucrânia, do que foi o Azerbaijão, do que foi a Islândia, agora nessas eliminatórias para a Copa do Mundo. Segue sendo uma das favoritas para mim, ainda que esteja devendo no coletivo, que esteja devendo nas suas atuações, porque é uma França que, nos últimos anos, quando chega na Copa do Mundo, tem subido o seu nível e tem experiência, né? Tem tempo de jogo, a gente pode falar assim, essa França, e para mim pode subir bastante esse teto aí, pode melhorar bastante até a Copa do Mundo, e repito, tem uma atuação do Mbappé, tem um individualismo do Mbappé e de outros jogadores que eu acho que podem crescer ainda bastante nessa seleção. E é isso, vitória da França 4-0, classificada para a próxima Copa do Mundo.